Você já sabe que o autismo nível 1 de suporte não é sinônimo de autismo nível 0, pelo contrário, as pessoas que recebem diagnóstico tardio nos contam que tiveram a infância muito difícil, às vezes a adolescência confusa, tiveram dificuldade para construir a sua própria identidade, muitas vezes passaram por relacionamentos abusivos, ou tiveram que usar máscaras sociais, se forçaram a estar em ambientes que não eram para elas, passaram às vezes por tratamentos muito pesados, cheios de efeitos colaterais, para condições que elas não tinham, porque receberam diagnósticos equivocados. Então, a vida não é simples para ninguém, e no caso do autismo, nível 1 de suporte, a pessoa precisa de suporte, o próprio diagnóstico já diz. E precisa de acomodações, precisa se conhecer, então o diagnóstico não é uma bobagem, e claro, a pessoa muitas vezes vai ter algum tipo de sofrimento, ou prejuízo, ansiedade, mas quando eu postei a capa dessa revista aqui ontem, que veio com a Cary Grant e o esposo, essa é uma revista publicada pela National Autistic Society, e no caso, eles quiseram falar sobre dificuldades, como é a proposta deles, sempre trazendo as saídas ou algumas alternativas para que a pessoa tenha uma vida mais agradável, construa bem-estar, esteja saudável e viva com mais leveza. Não é autismo nível leve, mas a gente pode cultivar leveza, e principalmente quando a gente se apropria, quando a gente acolhe os nossos traços, as nossas características atípicas. Então, algumas pessoas, elas vão estar bem, apesar das suas características, ou às vezes até porque são diferentes. Muitos autistas, aliás, relatam que gostam das suas características, que gostam dos seus traços, que não trocariam a sua vida por outra. Portanto, essa é a ideia hoje, aprender com essas pessoas. E já que vocês me perguntaram como construir leveza, eu quero compartilhar com vocês o meu método, que eu aprendi, na verdade, com a doutora Dana James, e esse método eu adaptei para a nossa realidade aqui de pessoas neurodivergentes, mas eu aprendi num congresso em 2018, lá na Califórnia, e é o método 5R. Então, são 5 passos, 5 palavras, iniciadas com R, que vão nos ajudar a pensar em possibilidades para construir uma vida com sentido, mais agradável, mais divertida, uma vida espectral com leveza. E o primeiro R é de restaurar. É muito importante, tendo diagnóstico ou não, deixa eu aumentar aqui a nossa tela para que você veja melhor os meus slides. Mas é muito importante que você cuide do seu corpo, cuide dos seus neurônios, das suas células, e para isso, eu sei que o autismo muitas vezes vem com restrição, seletividade alimentar, com algumas dificuldades, por exemplo, para sair de casa, para fazer atividade física, pode ser que a pessoa tenha dificuldade com sono e outros, né, a ansiedade, por exemplo, outras queixas, mas independentemente disso, tudo que você puder fazer para ter uma vida um pouco mais ativa, mesmo que você faça exercício em casa, é possível, mesmo que você tome sol na janela do seu quarto, na janela da sala, é possível e ajuda muito. Então, se a pessoa tem dificuldade para dormir, fazer a higiene do sono, então, desde o início do dia, iluminar as retinas, nós sabemos que tem um efeito extremamente positivo para a liberação de melatonina à noite, iluminar as retinas, às vezes, com aquela luz mais amarelada do pôr do sol, é excelente. Mesmo que você tenha a alimentação um pouquinho mais restrita, então se consultar com um nutricionista ou com um médico para saber se você precisa suplementar alguma vitamina, mineral, e fazer tudo o que seja necessário, tomar água. São, às vezes, recursos simples, estratégias muito práticas que podem favorecer muito a restauração das suas células, a restauração do seu corpo, porque a partir daí, os seus pensamentos, a sua energia também tende a aumentar, né? Os pensamentos tendem a ficar mais leves. E o segundo R, então, é reconhecer. Quando nós vamos fazendo essa triagem, experimentação, tanto de alimentos, exercícios, à medida que a gente vai avançando, a gente vai reconhecendo o que faz bem, o que não faz, se um ambiente é hiperestimulante, não
não lhe agrada, o seu corpo sente, você fica menos energizado, você vai reconhecendo quanto tempo você pode ficar em determinada reunião, ou numa festa, ou conversando fora de casa, qual é o melhor horário para acordar, qual é o melhor horário para que você durma. E esse reconhecimento, esse mapeamento da sua rotina e do que faz bem e do que não faz, sejam pensamentos, atitudes, emoções, pessoas com quem você se relaciona, ambientes, onde você precisa estar, tudo isso pode ser mapeado, hackeado para que você viva melhor. E um dos pontos cruciais é saber quais são os seus princípios, os seus valores, porque quando você sabe quais palavras guiam as suas decisões, fica muito mais simples fazer as próximas escolhas. Então, se eu sei que eu prezo a liberdade, eu não vou querer, por exemplo, estar em um trabalho que me deixe presa, que prenda, que limite os meus pensamentos, que não me deixe refletir sobre determinados assuntos. Então, tudo isso vai ser angustiante, vai me deixar mais triste, talvez, mais cansada. Se eu prezo muito a ética, estou num ambiente em que as pessoas flexibilizam isso, também vai tender a ser drenante. Se as pessoas não se respeitam no meu ambiente de trabalho, na minha família, também vai me deixar mais cansada. Então, quando eu sei o que acontece no meu corpo a respeito dessas palavras, a respeito dos valores que são respeitados ou que são negligenciados, eu também começo a refletir, hackear o que me faz bem, o que não faz. E com isso, vai tendendo a sobrar energia, né? Um outro ponto importante é saber qual é a sua personalidade. E para isso eu trouxe aqui o Big Five, que é o modelo mais respeitado atualmente. E claro, o ideal é que você faça uma consulta com um psicólogo, talvez entre num processo de avaliação, se você quer saber direitinho quais são os fatores mais proeminentes da sua personalidade, quais são as facetas que são mais marcantes. Mas, se você tiver curiosidade, existem testes na internet que não são precisos, mas que dão ideia, né, sobre como você se comporta na sua vida. E os 5 fatores são a conscienciosidade, que é sinônimo de responsabilidade, a extroversão, também é um fator que se contrapõe à introversão, a amabilidade, o neuroticismo, que é a tendência, né, a sensibilidade que a pessoa tem aos fatores externos, o quanto ela reage a esses fatores e se abala, se afeta com o que acontece no seu entorno, e a abertura a novas experiências, que o próprio nome já diz que é essa tendência da pessoa gostar de diversão, gostar de aventuras, de novidades. E os estudos mostram que os autistas, eles tendem a ter, às vezes, a conscienciosidade alta, se não tem o TDAH junto, porque tendem a ser, às vezes, perfeccionistas, muito comprometidos com o horário, pontuais, gostam de tudo certinho, entregam os trabalhos no tempo certo. Em vez de extrovertidos, eles costumam ser mais introvertidos, mas sim, existem autistas extrovertidos, podem ser amáveis, mas tem uma confusão, talvez a expressão do afeto, ela não seja como das outras pessoas, mas sim, as pessoas autistas podem ser empáticas, podem compreender a emoção dos outros, mas às vezes eles não sabem nomear nem as suas próprias, quanto mais a das outras pessoas, e talvez não tenham a atitude necessária ou esperada também para demonstrar esse afeto ou para aplacar a angústia das outras pessoas. Os pais contam que às vezes têm dificuldade quando os filhos são muito emotivos. O neuroticismo pode aparecer bastante forte em pessoas autistas, a própria reatividade estímulos sensoriais mostra isso, então talvez a pessoa seja mais ansiosa, as questões sociais também podem causar frustração, medo, timidez, né, vergonha, uma dificuldade com a exposição e às vezes a dificuldade na interação também vai causar uma ansiedade muito grande, então são pessoas mais propensas à depressão e a outros sofrimentos mentais.
E a abertura à experiência, vocês já podem dizer, né, que é mais rara em pessoas autistas. As pessoas autistas tendem a gostar de previsibilidade. Agora é interessante porque durante a testagem, muitas vezes a abertura à experiência vai ser alta, porque quando a gente vai olhar a faceta, a pessoa tem abertura a novas experiências, mais nas artes, ou às vezes em algum aspecto político, ou em questão de relacionamentos, pode aparecer essa abertura a experiências, mas, em geral, a pessoa prefere a previsibilidade na sua rotina. Mas é interessante saber e começar a refletir sobre isso para se conhecer e fazer as suas escolhas que se façam com que você aproxime de uma rotina, de uma vida mais leve, mais agradável. E se você assistiu ao filme Divertidamente, você já sabe que é importantíssimo saber nomear as suas emoções, saber expressar as suas emoções, saber respeitar o que você sente. Nesse livro da Susan David, ela fala justamente sobre a agilidade emocional, que é saber sair, né, se desapegar de determinadas emoções. Nós sabemos que não existem emoções positivas e negativas, existem emoções agradáveis e desagradáveis, mas todas elas são mensagens úteis. E nesse caso, vai ser crucial que você saiba qual é a função de cada emoção. E aqui no slide, começando pelo medo, qual é a função do medo? A função do medo é nos tornar pessoas mais prudentes, mais responsáveis, cuidadosas, indicar que a gente precisa estar atento a algumas mensagens do ambiente, possibilidades de risco. No caso da raiva, a função, está aqui em vermelhinho, é realmente um sinal vermelho de que o outro precisa parar, de que os nossos limites precisam ser respeitados, de que existem fronteiras que talvez estejam sendo ultrapassadas. E então, se essa é a função, estabelecer limites, existem vários comportamentos que podem ser compatíveis com essa mensagem, com essa função. Então, a gente não precisa estar o tempo inteiro irado, mas quando a gente sente a raiva, quando a gente sente que os nossos limites foram ultrapassados, talvez antes de ter uma explosão, seja necessário informar ao outro que existem limites e que esses limites não podem ser ultrapassados. E a Joy? A função da alegria é a conexão, é a socialização, indicar ao outro, né, com um sorriso, com esse sorrisão da Joy, que ela está aberta à aproximação, às conversas. E no caso, o nojo, ele é a base da nossa sobrevivência. A função é indicar que existe a possibilidade de contaminação. Então, para que a gente se mantenha saudável, vivo e feliz, é importante observar o que pode nos contaminar. Então, essa função realmente de sobrevivência, ela é muito instintiva, é natural, é biológica, e muitas vezes vai aparecer em relação aos alimentos verdinhos, a criança vai rejeitar os alimentos verdes, ou alimentos que têm sabor forte, pode ser um alimento vermelho que dá um aspecto de algo tóxico, que pode ser perigoso para a saúde dela. O que estiver mofado também vai gerar um nojinho, mas o risco de contaminação, ou o medo, ou o nojo da contaminação também pode aparecer em relação a comportamentos que não são compatíveis com os nossos valores. Então, muitas pessoas, né, ou às vezes a gente vai sentir desprezo, ou vai ficar nauseado, dependendo do ambiente ou do que a gente escuta e do que a gente vê. Então, é outra emoção que deve ser respeitada para que a gente também se preserve. E em azul aqui nós estamos vendo a tristeza, que com a Joy acaba, né, sendo protagonista do filme Divertidamente, e as pessoas a princípio imaginam que a tristeza deva ser ignorada, que não tenha o seu valor, mas a tristeza mostra, a tristeza, na verdade, é que reúne as pessoas, que conectam nessa situação onde todos precisam de proteção, precisam de ajuda, e aí a tristeza indica que nós precisamos pedir esse auxílio ou, pelo menos, aceitar o suporte. E é tão importante para as pessoas autistas saberem, né, de todas essas emoções, o que elas sentem, não negarem, não ficarem com vergonha das emoções que sentem. Então, sim, às vezes vão ser exageradas as emoções, às vezes vão durar mais tempo do que a gente espera, mas à medida que você for sabendo a função, for sabendo nomear
Primeiro essas emoções básicas, depois a gente vai ampliando a roda das emoções, com livros, outros desenhos, outros recursos, mas é a partir dessa nomeação e principalmente do conhecimento da função que você vai ficar mais consciente também para fazer as escolhas mais corretas e guiar a sua energia para onde é mais útil. E aqui eu coloquei os coraçõezinhos na última coluna, porque a gente pode considerar o amor também como uma emoção. Os meus professores amam falar sobre isso. Eu tenho uma professora, Juliana Mendes Alves, que realmente ensina muito bem sobre as emoções, faz essa psicoeducação de forma magistral. E, no caso, o amor, ele é fonte de conexão. A função é essa. E a conexão com as pessoas certas, muitas vezes, é o que nos salva de muitos problemas na vida. E continuando aqui, um outro ponto importantíssimo, à medida que você vai compreendendo quem você é, quais são as suas características, qual é a sua personalidade, os seus valores, quais emoções você deseja sentir mais, ou a quais emoções você é mais sensível, você vai observando ao longo da sua vida como você expressou a sua identidade, as suas características espectrais ou não espectrais, como você vivenciou as suas experiências, os aniversários, as conexões com as pessoas, como você participou das atividades da escola. Então, saber da sua linha do tempo também ajuda a refletir e principalmente a observar que nem tudo foi extremamente dramático. Muitas vezes a gente sofreu bullying, eu sofri, mas eu tive muitos amigos, muitas pessoas, professores que foram extremamente sensíveis e que me acolheram, ofereceram suporte sem que eu nem mesmo tivesse pedido. E tendo a nossa linha do tempo mais clara, a gente vai observando que existem altos e baixos, que existem pontos desfavoráveis, mas que existem também pessoas fantásticas no mundo e que nós também não tivemos só atitudes estranhas, nós também favorecemos o crescimento de outras pessoas, então é bastante interessante e faz com que você tenha consciência sobre quem é você, qual é a sua identidade. E nesse processo de autoconhecimento, você já começou a ressignificar muitos pontos da sua história que talvez fossem doloridos, mas que agora você tem maior clareza e compreende por que determinadas situações foram vividas daquela forma. Muitas vezes eu tenho um aluno que chega, né, na primeira consulta dizendo que tem uma mãe narcisista, ou que o pai tinha um problema muito grave, que parece antissocial. Quando a gente vai ver ao longo da história e pelas atitudes que os familiares tiveram, muitas vezes a gente percebe que o familiar também era neurodivergente e apenas não estava dando conta. Então, se o aluno, por exemplo, tocava violino, piano, fora do tom, a mãe criticava não porque fosse narcisista, mas porque tinha ouvido absoluto, porque tinha dificuldade, sensibilidade auditiva, não deixava que as crianças mastigassem perto dela, ou usava um tampão, não porque fosse má, mas porque estava se protegendo, e a gente vai ressignificando essa história e observando que as pessoas também, né, são humanos, têm as suas dificuldades, e às vezes têm as atitudes não muito empáticas, porque também tem problemas e outras questões. A ideia é reciclar, observar se tem pontos que ficam sempre muito sensíveis e aos quais você sempre retorna, que drenam a sua energia e que te deixam muito triste ou te mantém em uma emoção determinada por muito tempo, uma emoção desagradável que você não quer sentir e às vezes acaba prejudicando a sua produtividade, prejudicando a construção do seu presente e do seu futuro. Então, quando você recicla as ideias, os pensamentos, as emoções e ganha agilidade emocional, a tendência é que você viva uma vida espectral com mais leveza, mais alegria, uma vida mais colorida, em que você vai poder ajudar também com maior facilidade os seus filhos, que são diferentes, ou seus alunos, seus clientes, que talvez também tenham esses pontos de incompreensão, de fragilidade, de dificuldade, e que muitas vezes vão nos perguntar, né, como fazer isso, como dinamizar as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Então, para seguir em frente,
para continuar no nosso caminho, para ver a luz, ver as cores do espectro, é importante que você faça essa análise. Muitas vezes, obviamente, você vai precisar de um profissional que guie esse processo, num processo terapêutico, profissional, com psicólogo, mas eu tenho certeza que ao ler um livro ou ao assistir esse vídeo, muitas pessoas já vão conseguir dinamizar algumas dessas emoções, vão conseguir também elaborar, né? O Freud falava que existem 3 passos para que a gente tenha liberdade mental. O primeiro é recordar. Quando a pessoa passa por uma experiência traumática, é muito frequente que ela fique revivendo, voltando e repetindo aquela cena mentalmente. O segundo passo é repetir. Olha só que interessante, quando a criança vai, por exemplo, ao posto de saúde e toma uma vacina, ela às vezes não sabe dizer o quanto aquilo foi desconfortável, mas ela chega em casa e dá vacina em todas as bonecas. Ela dá vacina nos pais e fica imitando como se ela fosse a médica. Então, aquilo que aconteceu com ela, que a traumatizou de certa maneira, ela vai repetir para que ela consiga, no terceiro passo, elaborar aquela vivência. Então, olhar por diferentes perspectivas, ver de uma forma diferente, ressignificar, observar por novos ângulos, e então seguir em frente. E o quarto passo, então, será redirecionar. Quando a gente faz isso, quando a gente conhece quais são os nossos valores, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o padrão de funcionamento que a gente tem, da personalidade, quando a gente restaurou a nossa biologia, quando a gente se alimenta melhor, toma água direitinho, dorme bem, faz exercícios, reconhece quais são os pontos fortes, onde a gente quer estar, o que faz bem, o que não faz bem, quando a gente ressignifica alguns pontos da nossa história, perdoa o que precisa ser perdoado e também acolhe as nossas neurodiferenças com menos culpa, com menos peso. E, inevitavelmente, quando a gente segue esses 3 passos, restaurar, reconhecer e ressignificar, vai sobrar energia. E aí, nesse momento, a minha sugestão é que você redirecione a sua energia para onde fizer sentido. E esse sentido, só você vai saber, só você tem a resposta, nem o seu médico, nem o seu psicólogo, terapeuta, professor, nem os seus pais vão conseguir dar essa resposta a você. É como essa passagem do livro Alice no País das Maravilhas, né, em que ela pergunta ao gato de xixi para onde ela deve ir, e ele pergunta para onde ela deseja ir, onde ela quer chegar. E como ela não sabe naquele momento, ele, né, usa aquela célebre frase que é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes é por isso que as pessoas autistas, com TDAH, as pessoas superdotadas também, às vezes têm múltiplos talentos, mas não conseguem realizar os seus desejos ou o que elas acreditam que seja o seu potencial, porque ficam um pouco perdidas. Então, nesse processo de autoconhecimento, de reflexão sobre as suas características, a minha vontade, meu desejo é de que você comece a observar onde você deseja chegar, é o que faz sentido, o que é coerente com a sua identidade. E muitas vezes esses pontos são dinâmicos, à medida que a gente alcança um determinado objetivo, cultiva uma habilidade, ganha novas competências, nós vamos ter outros objetivos, então a sua energia ela pode ser direcionada para novas metas. E aqui eu trouxe a imagem do Mágico de Oz, porque no caso a Dorothy, para alcançar o seu objetivo, para se conhecer melhor e para voltar para o seu lar, que é muito simbólico isso, é como se fosse a nossa casa, a nossa identidade, a nossa personalidade, para viver uma vida espectral com sentido, a sua vida, né, a sua identidade, as suas características, talvez seja muito benéfico ter pessoas ao seu lado que também sejam neurodivergentes. É muito lindo nesse processo em que os personagens todos são vulneráveis e são colaborativos. No processo de desenvolvimento, todos se ajudam e todos se tornam mais corajosos, mais inteligentes,
mais empáticos, mais compassivos, mais acolhedores, e todos ganham nessa jornada de aprendizagem. É muito bonito. Então, o quinto passo, ele acontece naturalmente, porque quando você entra nessa jornada de desenvolvimento e restaura o seu corpo, cuida das suas células, reconhece qual é a sua identidade, ressignifica alguns pontos da sua história, não fica muito focado apenas nas suas dificuldades, pelo contrário, você redireciona a sua energia, o seu foco para o que realmente importa, para quais são as suas características, o que você precisa respeitar, quais são as habilidades que você deve cultivar. Naturalmente, você já começou a realizar o seu projeto de construir uma vida espectral com mais leveza, uma vida espectral com mais propósito. E é justamente quando a gente reconhece as nossas diferenças, os nossos traços espectrais, que nós precisamos acolher essas características, nada mais inteligente do que isso. Acolher, se apropriar do seu lado espectral e também assumir o compromisso de cultivar algumas habilidades ou competências que façam sentido, que estejam alinhadas com seus objetivos futuros. Agora, como sempre, deixe aqui nos comentários as suas reflexões, compartilhe as suas histórias, acrescente os tópicos que eu não mencionei, vamos deixar essa lista mais personalizada. E eu sei que vocês têm algumas respostas, porque outro dia eu fiz uma enquete aqui na comunidade e perguntei o que vocês estavam sentindo. E tinha opção alegre, triste, com raiva, e uma das opções era calmo, de boa na lagoa, tinha um sapinho meditando. Então, o que você faz para ficar mais calma ou calmo, tranquilo ou tranquila? Vai ser muito bom aprender com vocês, como a gente viu no Mágico de Oz. Esse crescimento colaborativo em conjunto ajuda muito. E, claro, se inscreva na comunidade para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E espero ver você em breve. Um grande abraço e até lá!